Programa Histórias de Bastidores. 8 da noite. Histórias de superação da vida real. Pessoas que começaram do nada. Outras que perderam tudo, mas deram a volta por cima. Histórias de Bastidores. Apresentação Elias Fernandes. Histórias de Bastidores. Muito bem, boa noite, você que está ligadinho na 104,9. Começa mais um programa História de Bastidores. Quero agradecer a Deus pela sua vida, onde quer que você esteja, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Mais um programa para você conhecer um pouco mais dos, eu diria, os nossos itabunenses. Hoje, História de Bastidores, nós vamos trazer um pouco sobre a história do Pastor René. Pastor René, desde a sua infância até os dias atuais. E você não pode perder, você que está ligadinho no nosso Face Elias Fernandes Oficial, aonde quer que você esteja, receba nosso carinho, o nosso abraço. E eu já quero iniciar aí dando nosso boa noite aí para o Pastor René e a paz do Senhor Jesus. Pastor René. Amém, pastor, a paz do Senhor. Que Deus possa nos conduzir, a esse programa maravilhoso, sempre à sua disposição. Quero também agradecer a todos que estão participando desse programa nesse momento e dizer que o pastor René está aqui de braços abertos para atender, naquilo que for possível, principalmente na ordem do Eterno. Muito bem, então vamos começar já falando com o pastor René. Primeiro, pastor René, uma pergunta que a gente faz a todos. E lembrar que este programa, o nosso podcast História de Bastidores, no final do ano nós teremos um livro História de Bastidores. Todos que passaram por essa bancada vai estar aí contido nesse livro História de Bastidores aqui da Proesos FM. E o senhor, naturalmente, nós vamos ter o prazer de tê-lo aqui nesse livro. Mas a pergunta que eu faço é: quem é Pastor René? Boa pergunta. Pastor René é um cidadão brasileiro, baiano, de uma família batalhadora, filho da cidade de Ubatã, natural de Ubatã. Vim de uma família muito batalhadora, meu pai, Antônio René dos Santos, onde teve uma história linda ali naquele município. Começamos com pequenos comércios, e meu pai trabalhador rural. E dali ele começou a matar um porquinho e abater um gadozinho e conseguiu se estabelecer no comércio local daquela cidade. Isso finalizando a década de 50. Eu nasci em 65, sou irmão de uma turma de 6, eu sou o 7º, Deus já recolheu um. E tive por também suporte a minha mãe, muito batalhadora também. Tive um estudo, não cheguei a uma faculdade, mas Deus me ordenou naquilo que foi possível. Mas tive o prazer de estudar em um colégio por nome CEL. Amém, Colégio amém. Estadual de Ubatã. O pastor René é esse homem simples, de família, onde tenho 7 filhos. Agora vamos chegar lá. Agora você já sabe quem é o pastor René. Vamos entrar em alguns detalhes aqui, pastor. Em cada etapa nós vamos buscando, porque nós queremos que as pessoas conheçam etapas por etapas. Então, agora, o senhor já falou sobre a questão dos pais. Qual é o nome dos seus pais? Meu já pai, é falecido? Meu pai é falecido, minha mãe ainda viva. Meu pai Antônio René dos Santos, minha mãe Norma Sampaio dos Santos. Ok, então tudo bem. Então você já conhece um pouco e nasceu, vamos falar, o senhor nasceu aonde exatamente? Eu nasci no município de Ubatã. Ubatã. Então você que está ligadinho na 104,9 já está começando a conhecer um pouco da trajetória no podcast História de Bastidores, trajetória aí da vida do pastor René. Agora a gente chama sempre pastor René. E eu gostaria de saber qual o nome completo,
Meu pai é Antônio René dos Santos e eu tive a felicidade de herdar esse nome, Antônio René dos Santos Filho. Pronto, então o Antônio René dos Santos Filho, agora o pastor René, que é o popular, todos nós conhecemos como pastor René. Então vamos agora falar sobre... O senhor disse que o senhor nasceu em Ubatã, certamente teve uma infância mais envolvida com o meio rural. Como foi exatamente a sua infância? Pastor, toda a vida o pastor René, conhecido na família também por Reinan, tive assim uma tendência rural. Uhum. E a minha infância foi muito boa no que tange a criação. É uma criação muito honrada, meu pai muito fiel no que tange a família. E eu tive a honra, de ter um pai que proporcionou para que eu seguisse os caminhos dele em ser agricultor. Legal. Então, está aí. Então, a sua infância foi mais aquele menino que subia em pé de jaca, aquelas coisas todas, tomar banho eu diria assim, na época de inverno, de bica, essas coisas todas, né? Certeza, brincar de bandeirinha, brincar. Tudo isso o senhor teve essa infância maravilhosa. O senhor falou sobre a questão do... Lembrar, você que está ligadinho conosco, nós estamos no podcast História de Bastidores, aqui da Provérbios FM, com o pastor Elias Fernandes. E hoje nós estamos entrevistando o pastor René. Pastor René, nós falamos sobre a sua infância, naturalmente, foi uma vida normal de qualquer criança do interior. Então vamos agora chegar até a sua adolescência. E daqui a pouquinho a gente vai saber como o senhor chegou a Itabuna. A sua adolescência ainda foi em Ubatã ou seus pais já tiveram outra trajetória de vida? Fala pra gente. Bom, eu quando completei 16 anos, eu já tinha adquirido família. Saí de Ubatã e fui morar na fazenda. Aos 16 anos. Aí, 16 adolescente dos 12, 13 até os 16 anos, o senhor estava em Ubatã. Certo. Nessa mudança para a fazenda, daí já viemos direto para Ilhéus. Aos meus 19, 20 anos, meus pais já se encontravam morando em Ilhéus. Pronto, sim, pode falar. E daí eu vim a conhecer Itabuna e me apaixonei por aqui. Pronto, então a gente percebe aí, você que está ligadinho na 104,9 no podcast História de Bastidores, nós começamos a falar sobre os pais do pastor René. Então, depois de Ubatã, agora nós já passamos pela sua infância de brincadeiras, enfim, aquela infância de uma criança eu diria, cidade pequena, todo mundo brincando, sentado, enquanto os pais sentavam no passeio, vocês estavam brincando de bandeirola, enfim. E depois a sua adolescência. Aí começa a responsabilidade, porque o senhor disse que aos 16 anos de idade já constituiu família. Isso. E então me fala um pouco sobre essa questão desses 16 anos de idade. O que aconteceu aos 16 anos de idade, o senhor já constituiu família? Assim, pastor. Aquela adolescência, como nós acabamos de falar aqui, era uma adolescência muito sociável, diretamente, olho no olho. Hoje temos aí uma juventude, uns adolescentes completamente diferentes da nossa época. A gente conhecia pessoas, a gente brincava com pessoas, a gente brincava até de um bomba-boi, que hoje você não vê nem falar mais. Exato. A bandeirinha, o pega-pega. Então, no colégio eu conheci a mãe de 2 filhos meus, né? Hoje eles moram nos Estados Unidos, são meus primogênitos, que é um casal. Meu filho tem 40 anos, o mais velho, e a menina tem 37 anos. E daí partiu essa situação que eu tinha que ir para a roça. Não, você agora pegou família, vamos para a roça. Mas lá eu não desisti dos meus estudos, concluí aí o 1º grau e daí viemos para Ilhéus. Então, tudo bem. Então, você percebe que a responsabilidade... Então, hoje você está no 2º casamento? Hoje, no 2º casamento. Então, vamos analisar o seguinte. Como foi
o seu primeiro encontro no primeiro casamento? Aí geralmente as pessoas dizem que a mulher ela é mais avançada. Quando ela determina eu quero fulano, é mais avançada. Como foi a vida do pastor René? Foi ele que deu o primeiro passo aos 16 anos de idade? Ou como, fala um pouco assim, como o senhor encontrou a primeira aí, a mãe dos seus filhos, seus primeiros filhos? Como eu ia falando, na base do relacionamento, principalmente do relacionamento escolar. Né? Conheci, e dali despertou aquele olhar, né? Um olhar recíproco, e começamos um namoro, né? Um namoro sério, que eu tive que partir para a casa do pai, que ainda existia esse fato, e cheguei lá, me coloquei, ele me chamou de menino, né? Mas porém um menino já trabalhador, um menino com responsabilidade, que como eu falei anteriormente, meu pai progrediu no comércio, e ali a família simpatizou e eu tomei a responsabilidade aos 16 anos. Muito bem, então você está aí no nosso programa aqui na Provérbios FM, o podcast História de Bastidores, com o pastor Elias Fernandes. Hoje nós estamos entrevistando o pastor René. Pastor René é conhecido, é o popular pastor René, todos conhecem aqui em Itabuna. Você já conhece um pouco sobre a história desde os seus pais, a sua infância. Aí o homem com 16 anos de idade resolveu casar. Esse homem era um herói, 16 anos de idade resolveu casar, já ter filhos. E a gente percebe que a sua responsabilidade, pastor René, desde os 16 anos de idade, já tinha aquela, eu diria assim, aquela responsabilidade com família. O senhor já sabia a importância dessa responsabilidade, não é isso? Sim, porque primeiramente meus pais tirou a mão, né? Eles passaram para mim aquilo que eles viveram, que eu tinha que aprender, que eu tinha que me virar, e me colocaram o trabalho, que foi o trabalho rural. E dali cada vez mais eu pegando gosto daquilo, e hoje, graças a Deus, estou onde estou por conta dessa liberdade que meu pai me deu, de uma forma até assim, meia carrasco, entre aspas, falando, não, você pegou família, agora você se vira, que foi muito bom para mim, graças a Deus. Muito bem, então vamos agora falar sobre a segunda etapa. A gente vai falar sobre política, a gente vai falar estamos falando sobre família, vamos falar sobre outros assuntos, sobre igreja, né? Quando o senhor entendeu que precisava servir ao Senhor. Mas nós estamos agora, vamos a segunda etapa. Você que está ligadinho na 104,9 no podcast História de Bastidores, falar sobre o encontro do seu novo relacionamento e quantos filhos no novo relacionamento. Fala pra gente. Pastor, o meu encontro, ele foi extremamente desenhado por Deus. Eu me separei da primeira família e eu tinha uma vida pregressa entre alcoolismo, drogas, e era uma pessoa difícil nessa época, porque tinha condições e naquela época era até moda, né? Por bem dizer assim, o jovem se lançar nesse caminho. E perdi longos 22 anos na minha vida nesse caminho. E Deus colocou uma pessoa na minha vida há 36 anos atrás, que é minha atual esposa, temos 5 filhos, e graças a Deus, eu louvo a Deus por ela, a cada minuto da minha vida, a cada dia. Muito bem, então o pastor René está falando aí sobre a questão da família, que é uma base, é muito importante, 36 anos de casado, realmente é algo muito interessante. Mas eu quero voltar um pouco, pastor René, falar o seguinte, o senhor falou sobre vida pregressa. A gente entende que a sua juventude, você se envolveu com algumas situações. Por que eu quero trazer aqui esse assunto? Porque tem gente agora que está ouvindo a Provérbios FM, ou pais, que às vezes entende que não tem mais jeito para o seu filho, não tem mais jeito para sua filha, porque está nas drogas, porque se envolveram com alcoolismo, enfim, com facções, etc, etc. E ele disse, olha Deus, agora não tem mais jeito, eu estou esperando a qualquer momento receber a notícia que meu filho, que mataram meu filho. Eu te pergunto, a sua vida aí da juventude, como foi? O senhor teve essa experiência, essa má experiência na vida com drogas, com essas coisas? Fala pra gente. Sim, pastor. Primeiramente começou dentro da própria casa, onde o meu irmão mais velho se tornou usuário
E eu, por curiosidade, também me tornei usuário. E foi, assim, uma coisa muito ruim ao longo desse tempo na minha vida. Mas, quando Deus tem um projeto, Ele age. É preciso que a gente consiga achar a força para dar esse espaço ao Senhor. E eu fui liberto sem precisar de um tratamento, sem precisar de internação. Coloquei a minha vida diante do Senhor e assim Ele fez segundo a minha vontade. Senhor, eu não quero mais. Mas foi uma vida muito, muito, muito lançada mesmo. Eu fui usuário de drogas, né? De drogas. E hoje digo para você que eu louvo a Deus até por ter passado por isso. Porque hoje eu consigo levar essa informação direta a um pai de família, a uma mãe de família, o que tem que ser feito. Agora, eu permito aqui eu fazer uma intervenção aí nas suas palavras. A questão, então... Vontade própria. O tomar o atitude, pai, você mãe, que tem o seu filho nesse mundo, tenha certeza que o projeto começa vindo dos céus. O meu projeto, pastor, veio dos céus. Deus me colocou em uma situação de enfermidade e ali eu fiz um novo projeto com Deus. E honrei e honro até hoje. E por isso Deus me libertou. Não precisei de internamento, não precisei. Depois que eu saí do meu propósito com Deus, daquele hospital, Hospital São Lucas, onde eu quase morri com a leptospirose, eu nunca mais toquei droga na minha boca. Muito bem, você está ligadinho na 104,9, podcast História de Bastidores. Hoje estamos com o pastor Renê, falando um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Nós já começamos desde a sua infância e você já começou a entender, o pastor Renê agora já tem 36 anos de casado, filhos também no exterior. Ninguém sabia, poucas pessoas sabiam disso, e a gente está começando. Não sabiam que o pastor Renê teve experiência com as drogas, mas não precisou. Principalmente você que está agora ligado conosco, está dizendo aí, olha, eu preciso ir para um centro de recuperação. É muito importante o centro de recuperação, sim, mas é preciso ter atitude, é querer mudar. E ele se jogou nos braços do Pai. Então, falando, pastor Renê, em se jogar nos braços do Pai, eu quero saber como o senhor percebeu que Deus tinha ou tem ainda um propósito. Como o senhor conheceu Jesus? Pastor, eu na fazenda, aos meus 19 anos, quando veio a separação, eu procurei a igreja. E ali Deus já começou a mostrar os sinais de que eu seria um vaso escolhido. Começou a me usar. E ali eu comecei a pegar gosto com a obra. Mas nunca me firmei. Então Deus, Ele traça o plano da forma dele para que haja a história. Todo Exato. homem da Bíblia tem a história. Okay. E comigo não foi diferente. E eu, na igreja, me lancei no mundo novamente por várias vezes. Aí veio a enfermidade. Na enfermidade, eu fiz o verdadeiro concerto com o Senhor, que foi no ano de 2000, na virada dos 500 anos. Então, uma coisa interessante, a Bíblia deixa muito claro, quem não vem pelo amor, ele vem pela dor. Se Deus tem um projeto na vida de alguém e essa pessoa está ainda indeciso, aquele vai e volta, na verdade está correndo risco, não é, pastor? O senhor que passou por essa experiência. Eu não tive experiência, como muitas pessoas me conhecem, sabe, que eu fui nascido e criado no Evangelho. Então, eu não tive essa experiência de vida que muitas pessoas têm, que o senhor teve. Agora, eu pergunto para o senhor, essa questão aí realmente, primeiro, é querer. Né? É querer. E se Deus tem um projeto, certamente Ele vai apertar para que isso aconteça, né, pastor? Justamente. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio? Para que você tome as suas próprias decisões. Então, é muito fácil você hoje dizer assim, eu não quero tal situação, e amanhã você está naquela mesma situação, principalmente num campo minado, que é o campo de drogas, de alcoolismo, de tabagismo, o qual eu frequentei. Mas quando você quer, como o senhor falou aí, o querer, você pode ter certeza que você vai alcançar assim como o pastor Renê alcançou. Pastor,
Hoje a facilidade é muito grande. Você pode olhar hoje aí, ó, em qualquer ponto da cidade que você for, tem acesso. Exato. No meu tempo era mais restrito, né? Mas dizer para você que há caso perdido, não. Quando eu caí na enfermidade, 3 médicos aqui em Itabuna me desenganou. Mas o Senhor dos Senhores, me deu a segunda oportunidade. Pela assinatura que eu fiz com o Senhor. Pelo voto que eu fiz com o Senhor. E cumpri o meu voto. Mas, como eu falei da história, o voto ele só é completo quando há arrependimento. Exatamente. E no meio desse voto, um dia eu fiz uma viagem. Eu tinha uma Topic depois disso tudo e viajava com bastante bandas de forró e tal. Eu fiz uma viagem para um São João de Bicuí com uma banda famosa de Ilhéus, na época. Macicas, um negócio desse assim, não lembro direito. E nessa estrada eu fiz uso de maconha. Ali veio a minha convenção, ali veio a minha cura, porque houve o verdadeiro arrependimento. Coisa maravilhosa. Então você que está ligadinho na 104,9, lembra, hoje nós estamos em o podcast História de Bastidores com o pastor Elias Fernandes aqui na 104,9 por FM. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco do pastor Renê, o popular pastor Renê. E ele já falou sobre a sua infância, sobre seus pais, filhos, falou sobre casamento, falou também sobre a convenção, como foi que aconteceu. Você que está ligadinho conosco, quem sabe você acha que tudo está perdido, que não tem mais jeito. E a gente percebe que, assim como com o pastor Renê, Deus o levantou, ele quer fazer algo também na sua vida. Agora vamos falar um pouco, pastor Renê, sobre a questão política. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, que eu vejo o senhor como um grande articulador político. O senhor conhece, o senhor disse que não fez curso superior, mas eu quero dizer que foi feita uma pesquisa que a maioria das pessoas, os homens mais bem-sucedidos do mundo, eles não fizeram faculdades. E a gente percebe que a vida ensina, às vezes, mais que a própria faculdade. Então, eu quero saber, o senhor não fez uma ciência política, mas o senhor é um grande articulador. E eu pergunto, como foi que o senhor tomou gosto pela política? Fala para mim. Pastor, no município de Ibirapitanga, eu me envolvi com a política muito cedo, por conta de uma pessoa que me tinha muito carinho. Naquela época das minhas bebedeiras, ela sempre me acolhia, e ela se lançou candidata a vereadora no município de Ibirapitanga. E ali eu imbuí na campanha com ela, ganhamos as eleições. Daí então eu não me afastei mais da política. Tenho aí uma caminhada boa, né, com vários êxitos, também derrotas, porque a política faz parte, né? E eu creio que a política ela é o pivô da sociedade. Quando a política ela é desenhada de uma forma que eu tenho no meu coração, as pessoas certamente vão entender que a política é benéfica. Muito bem, lembrar, você está ligado na 104,9, o nosso podcast História de Bastidores, e hoje estamos entrevistando o pastor Renê. Já estamos chegando a falar agora sobre política. Agora nós percebemos, pastor Renê, que agora, depois da última eleição para presidente da República, nós estamos percebendo que o Brasil ele começou a dar eu diria, andar um pouco de ré, vamos dizer assim, porque nós temos muitas grandes empresas multinacionais que já saíram do país depois do novo governo. A gente percebe que o governo anterior deixou 52 bilhões em caixa e hoje nós já estamos com mais de 230 bilhões devendo. Isso quer dizer que o país está vivendo um momento, eu diria de uma forma bem popular, uma tábua de graxa. Está descendo em alta velocidade para uma Venezuela, até mesmo para uma Argentina. E eu pergunto ao pastor Renê, o cristão, o evangelho pode mudar essa situação ou o senhor não vê mais esperança? Fala para mim.
Olha, pastor, dentro do campo evangélico, é necessário que cada vez mais nós entendemos que a vontade é soberana. Mas no que tange a vontade própria, eu não acompanhei esse governo, não faço parte, mas hoje, de qualquer sorte, eu estou vivendo o que o governo está proporcionando. Exato. Realmente uma tábua de graça. O conselho do pastor Renê evangélico, aquele principalmente que hoje acha e sabe que cometeu um erro, que retifique seus pensamentos, porque há esperança. Há esperança, né? Porque o tempo é curto, já vai vir um novo pleito aí, e você, eu, o senhor, toda a sociedade tem a oportunidade de escolher o melhor. Muito bem, então vamos agora falar um pouco ainda de política. Chega em política, o pastor Renê, como eu já disse, eu vejo ele como um grande articulador. Ele aprendeu política no dia a dia, não precisou ir para a faculdade, porque às vezes vai-se para a faculdade, mas sai sem experiência. E a experiência, a melhor faculdade é o dia a dia, porque o dia a dia, pastor Renê, cada pessoa que o senhor conhece, o senhor passa a ser um psicólogo, a entender a cabeça das pessoas que são diferentes. Então, esse trabalho de articulação política que o senhor sempre fez, desde lá do interior, a gente percebe que o senhor aprendeu, o senhor adquiriu experiência que hoje, é claro, qualquer candidato que estiver com o pastor Renê, certamente, e quiser ouvir, esse aqui é dentro detalhe, certamente será bem sucedido. Eu pergunto ao pastor Renê, como o senhor vê a política municipal? Eu não estou falando sobre questão pessoal, eu estou falando de gestão. Como o senhor está gostando? O senhor acha que pode melhorar? O senhor acha que essa questão de reeleição é bom para a cidade? Ou eu diria o seguinte, a mudança de gestores pode fazer a cidade crescer? Qual é o seu entendimento em relação a 2 pontos? Como o senhor vê a cidade de Itabuna atual? E o outro o senhor é a favor da reeleição ou o senhor entende que é preciso haver essa renovação? Fala pra gente. Pastor, primeiro ponto, minha avaliação, não estou aqui como partidário, não estou aqui tomando partido, mas avaliação negativa. Por quê? Porque o pastor Renê, ele anda nos bairros de Itabuna. O pastor Renê conhece a periferia de Itabuna. E não vejo ação do governo que está. Isso é notório, não só o pastor Renê, como a toda a sociedade, principalmente dos bairros, onde o pastor Renê tem uma comunhão, né? Segundo, que o projeto de mudança, ele é iminente, ele tem que acontecer. Porque se nós prosseguirmos a um caminho aonde não vai se levar a estrutura que a nossa cidade precisa, erroneamente estamos fazendo o dia a dia da nossa cidade se transformar num verdadeiro caos. O senhor é a favor da renovação de gestão? A favor da renovação de gestão, com pessoas integradas nos polos cristocêntricos, sociedade, favela, centro, urbanização, tudo que nós estamos precisando nesse momento, que nós não tem agregado a esse governo, é necessário que nós, a sociedade, viemos a mudar esse quadro aí. Muito bem, você está ligadinho na sua 104,9. Estamos agora com o podcast História de Bastidores com o pastor Elias Fernandes e nós hoje estamos entrevistando o pastor Renê, falando um pouco da sua vida e também das suas experiências na política, falando sobre família. Isso é muito importante. Agora, ainda dentro dessa visão política, pastor Renê, nós sabemos que ao longo da história, e agora falando também como pastor, ao longo da história nós fomos ensinados que política é coisa de Satanás. Nós, ao longo da história, todos os pastores passaram isso para os seus membros, as suas ovelhas, e eles cresceram achando que a política é coisa de Satanás. E a gente percebe que, me parece que houve uma profecia dos pastores e a política se tornou coisa de Satanás. E agora nós estamos percebendo que a política decide
a nossa vida hoje, né? Quanto a gente vai pagar, o que a gente vai comer, se existe também emprego ou não, tudo está relacionado à gestão, à política. E agora eu percebo que os evangélicos e os católicos, os irmãos católicos, até os padres também, têm percebido que política é lugar de pessoas de bens. E é preciso arrancar a corrupção, porque todas as vezes em que há corrupção na política, há sofrimento da população. A Bíblia diz uma coisa interessante, pastor Renê, que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre. E a gente percebe que a política chegou a uma situação em que o ímpio governa e o povo está sofrendo. Então, eu pergunto ao pastor Renê, o senhor ainda tem essa mentalidade de que política é coisa não é coisa de crente, política é algo do Satanás, ou política é lugar onde deve estar pessoas de bens para trazer mais felicidade à população? Fala pra gente. Maravilha, boa pergunta. Olha, essa situação de que política é coisa de Satanás, é como o senhor falou aí, isso já está memorizado na cabeça de certas pessoas que não entendem que a política ela tem que ser conduzida por pessoas de boa índole, pessoas de bons projetos, pessoas com associação com aqueles menos favorecidos. Essa é a ideologia da nova política. Quem vai fazer isso é o pastor Renê sozinho? É o pastor Elias Fernandes sozinho? Não. É você, é a sociedade. Começa pela sua família, pela sua rua, pelo seu bairro. Porque se nós entendermos que é necessário colocar pessoas de boa índole para governar, certamente nós vamos tirar bom proveito disso. No que tange ao injusto governar, isso aí é notório que vem pelo um poder financeiro. Então nós não vamos por esse viés. O pessoal hoje, as pessoas que eu converso, já está entendendo que o dinheiro não vai fazer o mecanismo político como está acontecendo mais aí, pastor. Eu estou conversando com bastante pessoas e está entendendo que o voto é uma coisa de mudança. O voto é propriedade peculiar sua. Ninguém tem que mandar no seu voto. Ninguém tem que comandar seu voto. O que estamos vivendo hoje no país, no Estado e em Itabuna, particularmente falando, é um verdadeiro caos. É uma desordem de governabilidade. O que eu posso colocar é isso. É lamentável. É lamentável. Muito bem. Agora, pastor Renê, hoje quando nós chegamos na questão política e parece que não dá para sair logo, porque tem muitos assuntos. Nós sabemos também que o Brasil, a Constituição de 88, ela deixa muito claro que nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciários, cada um tem as suas prerrogativas definidas e muito claras. E nós percebemos que hoje o executivo sempre está mandando no legislativo. Por quê? Os vereadores, deputados, senadores, eles sempre querem cargos para ele amparar as pessoas que o ajudou. E a partir do momento em que há essa negociação, eu não diria nem uma negociata, há uma negociação, automaticamente passa a se ser uma dependência. Isso enfraquece o legislativo em exatamente fiscalizar, porque a Constituição deixa muito claro que é um papel do legislativo, é legislar, fiscalizar o executivo. A partir do momento em que o legislativo tem cargos de confiança no legislativo, passa a diminuir o seu poder. Fala pra gente aí sobre esse assunto. Óbvio, porque é um efeito cascata, né? É um tipo de barganha que vem acontecendo já há algum tempo, que hoje, com a entrada do ex-presidente, houve uma minimização nisso aí, né? Mas, infelizmente, não foi o suficiente. O que é que nós aqui temos que pensar? Principalmente aqueles que vão postular o título aí de novos vereadores, que eu creio em Deus que vai ser uma mudança muito grande nessa Câmara, tá? Fica aqui o meu recado a vocês, não estou aqui pedindo voto para ninguém, mas estou dizendo que é necessário mudar. Colocar pessoas de autoridade, pessoas que digam, não, eu vim para aqui para prestar um serviço à população, eu não vim para aqui para satisfazer quem está lá em cima, eu vim para aqui para
desenhar um modelo de projeto que vai chegar na minha rua, no meu bairro e na minha cidade. É lamentável, pastor, mas o que a gente vive hoje é a condição de toma lá e da cá. Olha, eu vou até, baseado no que o senhor está falando, a Rebeca Santos vai me lembrar depois do programa, eu vou ligar para o secretário, o primeiro secretário da Câmara, o Israel Cardoso, e eu vou trazer ele aqui amanhã para falarmos um pouco sobre a questão desse quase 10 milhões de reais, porque se foi gasto, a Câmara liberou para o Itapeva. E a gente sabe que esse valor não tem retorno na prática. Lógico. E a gente precisa, a Câmara de Vereadores de Itabuna precisa dar uma resposta para a sociedade. Porque esse dinheiro é da sociedade. Esse dinheiro foi embora. E a gente não vê nenhum retorno. Isso é muito importante, o que o senhor está falando. Então, o papel, nós estamos vendo hoje, pela manhã, eu li uma matéria do Lira, né? O Arthur Lira, ele disse que está trabalhando para fortalecer a base do governo. Eu pergunto, o presidente da Câmara de Deputados trabalhando para fortalecer a base do governo. Será que é o papel de um presidente de uma Câmara de Deputados fazer esse papel, se aliar ao governo, ou ele perde também, na realidade, a sua capacidade de gestar a situação? Pastor, o primeiro ponto é aquele que eu abordei aqui há pouco. Hoje estabeleceu-se no país a corrupção, né? Isso é notório, não estou aqui tendenciando e nem sendo contra diretamente a pessoa, mas o Lira, lamentavelmente, é um negociador. O Lira, lamentavelmente, ele está com o martelinho do que ainda mais. Então, esse sistema, como eu falei há pouco, anteriormente, ele vem do alto. Exato. E, infelizmente, nos afeta. E nos afeta em cheio. Por quê? Porque o recurso que seria destinado a obras, né, eu vou falar aqui no contexto geral para não especificar, ele é simplesmente negociado para que essas coisas aconteçam. Como é que um homem, na qualidade do Arthur Lira, né, que tem chances, né, de ser até algo mais sobre a nossa nação, se dá esse papel, pastor, de ser assim, esclarecidamente Servo do executivo. Servo do executivo. Terrível, terrível. Muito bem, você está ligadinho na 104,9. Nós estamos aqui com o nosso podcast História de Bastidores, com o nosso pastor Renê, trazendo aqui muitas informações sobre a sua vida, e nós paramos aqui sobre a questão política do nosso país, do nosso município. Então, na realidade, o senhor espera que, o senhor entende que ainda há jeito esse país e ainda há jeito para essa cidade, pastor Renê? Sim, primeiramente o que temos que colocar em prática é o dever de casa. Qual é o dever de casa? Instituir dentro da sua família a mudança. Você começar a ver o que realmente nossa cidade está passando, para daí a gente começar a se preocupar a nível de Estado e de Brasil, né? Porque nós estamos imbuídos num projeto só, olho do furacão desse projeto maléfico que está aí, pastor. É interessante que tudo, geralmente, o Fórum de São Paulo, onde começou há 36 anos atrás, eu achava que o senhor estava casando. 36 anos atrás, aconteceu o Fórum de São Paulo, que foi entre Lula e o Fidel Castro. Ele trouxe para o Brasil, que é o Fórum de São Paulo, e muitas vezes os comunistas de outros países, inclusive o Fidel Castro, se reuniam aqui, na Bahia. A Bahia é o início de tudo no Brasil. Então, o que acontece na Bahia, de bom ou de mal, ele é tendencioso a exatamente contaminar ou abençoar o Brasil inteiro. Então, o senhor falou uma coisa interessante. A gente sabe que hoje uma boa parte da Bahia já foi entregue aos chineses. Terras boas e produtivas. Existem fazendas que já estão com a bandeira vermelha da China. Então, nós precisamos salvar o nosso país. Agora, o senhor falou uma coisa interessante. Vamos analisar, você que está ligado conosco, a questão do raciocínio municipalista. O que eu quero dizer de raciocínio municipalista? É que
o imposto é gerado aqui, na cidade. As pessoas moram na cidade. Então, tudo acontece na cidade. Então, se começarmos a trabalhar, fazer, usando as suas palavras, o dever de casa na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na igreja, certamente nós podemos mudar, sem sombra de dúvida, mudar a história desse país quando as cidades começarem, pastor Renê. Há um projeto muito interessante que eu acredito que pode dar certo, é fazermos muitos vereadores e prefeitos que tenham essa tendência de conservadorismo. Fazendo isso, volto a repetir, o dever de casa, certamente há possibilidade de salvar o nosso país, não é isso? Com certeza, com certeza. Você tem que puxar a responsabilidade para si. Porque o que nós vivemos hoje na política momentânea é que, com a fala popular, Maria vai com as outras, tem muito aí. A gente precisa colocar na ideia, nos nossos preceitos, de que esse negócio eu não vou votar porque eu vou perder meu voto. Pastor, isso está acabando com a gente. Não vou votar em fulano, você tem que votar pela pessoa. Você tem que votar por projeto, você tem que votar por qualidade de apresentação. O que foi que essa pessoa te apresentou? O que é que você vai depois cobrar dessa pessoa? Se é uma pessoa digna, se é uma pessoa honrada. Principalmente a você, evangélico. O pastor Renê se dirige aqui a você nessa hora, nesse momento, para dizer para você, crie uma mente que possa fazer algo para o seu neto, para o seu bisneto. Porque o momento agora é crítico. O momento não é bom, mas nós podemos mudar a realidade, principalmente começando pelo nosso município. Muito bem, você ouviu aí o podcast História de Bastidores com o pastor Renê, desde a sua infância, sua família, filhos, irmãos, eu diria casamento, experiência e tudo isso. E falamos agora um pouco sobre a questão da política, que é uma preocupação, envolve praticamente todo o processo do ser humano. Agora, pastor Renê, vamos falar um pouco sobre essa questão de experiência com Deus. Agora nós estamos saindo da política, entrando na questão eclesiástica. O senhor, como foi, o senhor percebeu e como foi aí o processo para o senhor se tornar pastor evangélico? Maravilha. Tem um salmo que ele fala muito sobre a minha história, que é o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Pastor, eu já caí em situações de ser morto, assassinado, né, nessa vida que eu tive, e vi a mão de Deus sobre a minha vida. Quando eu fiz o meu compromisso com Deus, imediatamente Deus começou a se mostrar que Ele era comigo. Eu vou contar para o senhor aqui, eu recebi uma vitória de Deus tão grande nesse salão aqui da Manancial. Eu constituí um débito de 10 mil reais com uma pessoa não muito boa. E a situação, eu não estava conseguindo pagar esse débito. E havia uma campanha aqui na sua igreja. Eu nunca tinha vindo aqui. Já pastor, porém pastor coadjuvante, pastor auxiliar. E entrei aqui naquele dia, eu e minha esposa. E o título da campanha é Por Esta Causa Me Ponho de Joelhos. E eu me coloquei de joelho. No terceiro elo que eu vi na campanha, eu paguei a dívida. Coisa maravilhosa. Então, isso, você sabe que Deus é contigo. Você sente a providência de Deus. Aí você vai escolher o quê? Qual o caminho que você deve tomar? Você vai alimentar isso ou você vai deixar de mão? É impossível deixar de mão, pastor. Deus é onipresente na vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Muito bem, você está ligado na 104,9 no nosso podcast História de Bastidores com o pastor Elias Fernandes. Hoje estamos entrevistando
o pastor Renê, falando um pouco sobre a sua trajetória de vida, desde a sua infância até a vida atual. Agora vamos, pastor Renê, falar um pouco sobre hoje. Qual é o sonho do pastor Renê? Nós sabemos que há uma história, sonhos foram realizados, projetos, milagres aconteceram na vida do pastor Renê. Agora, qual é o próximo sonho ou o próximo projeto que está no seu coração, esperando que Deus realmente vai agir para que isso venha acontecer? Fique à vontade para se expressar aí para os nossos ouvintes. Pastor, primeiramente, o grande sonho de um homem é ver sua família estabilizada, estabelecida, né? E eu tenho um sonho também, que ele caminha lado a lado comigo, com a minha família, que é de ver uma Itabuna diferente, que é de ver uma Itabuna resplandecente, uma Itabuna voltar aí, no mínimo, para a 3ª colocação, ou quem sabe até a 2ª colocação na Bahia, porque nós não devemos nada para Feira de Santana no que tange as nossas riquezas, né? No que tange. O que falta é governabilidade. O que está faltando é pessoas de compromisso, para que essas pessoas peguem essas riquezas que nós temos, esse povo desbravador, esse povo hospedeiro, né, hospitaleiro, e faça com que esse mecanismo ele venha a ser aquecido, pastor. Nós precisamos de pessoas que você olha assim e diga, eu conheço a história daquela pessoa, com essa pessoa que eu vou andar. Esse é um sonho que ele não é distante, sabe por quê? Porque ele é seu sonho também. Ele não é só o sonho do pastor Renê. Quem não quer ver o seu filho numa escola com alimentação correta, quem não quer ver sua rua pavimentada com o fim do esgoto a céu aberto, quem não quer ver a favela sendo assistida por uma ação social voltada com a questão de segurança principalmente, quem não quer ver seu filho sair para a escola e você ficar despreocupado em casa, sabendo que seu filho está em um bom lugar. Esse é um dos sonhos do pastor Renê. E no que tange a ordem cristã, é que nós possamos nos unir, irmãos, que as igrejas possam se unir. Eu cheguei até a comentar com o senhor, havia uma cidade a qual eu tive a oportunidade de morar, onde havia um índice de assassinato muito grande. E eu me coloquei na posição de chamar os pastores, de unir aquele povo e fazermos situações contra as ações do inferno, e deu certo. Itabuna não é diferente. Está na hora da gente, esse povo, que representa o que hoje aqui, 30%? Mais né? de 30%. Mais de 30%, nos unir. Esse é um sonho do pastor Renê, de chegar na sua casa, pastor, de chegar na sua casa, pastora. A vocês, evangélicos que estão nas igrejas, é hora de orar pela nossa cidade, é hora de orar pelo poder público. Muito bem, então nós chegamos no final de mais uma programação, podcast História de Bastidores. Hoje o pastor Elias Fernandes entrevistando o nosso pastor Renê, onde você aprendeu um pouco, lembrar, no final do ano estaremos com um livro, lançando o livro História de Bastidores. É claro, nós ainda vamos trazer o pastor Renê para tirar mais algumas coisas da sua vida e você vai conhecer a vida dele mais ainda neste livro que será ilustrado com muitas histórias maravilhosas. Você vai conhecer mais o pastor Renê e todos os entrevistados aqui no podcast História de Bastidores. Eu quero deixar os microfones da ProEvs FM, pastor Renê, e dizer que nós estamos aguardando um dia o pastor Renê estar com um programa aqui na ProEvs FM. Fique à vontade para suas considerações finais. Maravilha. Primeiramente, agradecer a Deus, né, a você que nos acompanhou nesse programa, agradecer ao senhor, pastor, a essa rádio maravilhosa, onde alcança, né, uma boa parte da população itabunense. O pastor Renê é um camarada simples, dado às situações familiar. Agradecer inteiramente a minha família, né, que fez com que esse pilar ele seja sustentado até hoje e que não houve um regresso, não houve um retorno para aquela vida outrora, a qual eu passei uma boa parte da minha vida, e dizer para você que tem jeito, tá? Dentro da sua casa tem jeito. Busque ao Senhor enquanto se pode. Busque ao Senhor enquanto está perto. Eu quero aqui agradecer em nome de Jesus e fiquem com Deus. Muito bem, lembrar, a semana que vem estaremos entrevistando o Fernando Vita. É isso mesmo, Fernando Vita, também uma história maravilhosa aqui em Itabuna.
nós vamos estar batendo papo com ele. Quero agradecer já ao pastor Renê por ter aceito este convite e dizer que não só eu, mas toda a população de Itabuna precisa e espera que um dia o pastor Renê esteja aqui também fazendo um programa na Projetos FM e trazendo paz e alegria. Quando eu lembro um pastor que esteve aqui na Projetos FM, um dia em que alguém estava se preparando para tirar sua própria vida ali na Mangabinha. E essa pessoa ouviu uma voz dizer assim, ligue na Projetos FM. E ela me disse que quando ela ligou na Projetos FM, ela ouviu o pastor dizer, você que está se preparando para tirar sua vida, Deus manda dizer que há solução. E a partir daquele momento, pastor Renê, ela tomou uma posição, jogou aquele copo de chumbinho no chão, e aí hoje é cristã ali na Mangabinha. Então isso leva a crer que Deus, através da Projetos FM, tem usado muitas ferramentas para libertar pessoas. E eu não tenho dúvida, pastor Renê, que o senhor pode ser um canal de bênção também para a população de Itabuna, embora o senhor fez as suas considerações finais, mas eu estou provocando para que o senhor converse mais. Amém. Eu me esquivei um pouco, né, da responsabilidade, mas sim, também está imbuído em um sonho, pastor, fazer parte aqui dessa rádio, né, maravilhosa, e a gente aí elaborar um programa, sim. Vamos orar, vamos pedir a Deus essa direção, e não é difícil acontecer, não, será uma honra. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida e a semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.